Bom, pessoal, vou fazer um vídeo aqui para fazer uma revisão sobre os assuntos que eu dei no primeiro bimestre, dentro de sala de aula, e alguns quesitos que vocês viram que estão interligados, que foram dados através do sistema. Então, lá dentro do Saga tem alguns materiais que interligam com o que a gente estava falando na parte de extensão rural e a importância da visão mais sistêmica dessa parte de extensão rural dentro das propriedades, da ação, da efetividade das ações da extensão rural dentro das propriedades, principalmente observando no âmbito mais social, né? Então, primeiramente vou fazer uma correção das questões que foram dadas na prova e aí vou comentando sobre alguns quesitos em relação a ela, fazendo ligação com o material que a gente viu em sala de aula. Então, a primeira questão fala que o Brasil é um país de muitos contrastes quando estamos tratando da parte do meio rural. A renda bruta per capita dos produtores é muito variada, isso em função de vários indicadores que a gente já viu, até nos vídeos que vocês estão me enviando. Tem alguns quesitos que falam em relação a isso, e há uma grande concentração de renda nas mãos de poucos produtores, e essa discrepância pode ser atribuída a vários fatores. Então, na avaliação eu coloquei alguns fatores aqui, mas errei no enunciado da questão. Então aqui eu coloquei que não corresponde a um desses fatores, e aqui o texto deveria ser diferente, por isso eu anulei essa questão aqui na hora da correção, tá? Mas aí, falando sobre os índices, os fatores que levam a essa diferença entre a rentabilidade desses produtores, a gente pode identificar o baixo índice tecnológico. Então muitas propriedades ainda trabalham de modo empírico, pouco investimento na parte de fertilidade do solo, o que impacta diretamente na produtividade das culturas de interesse comercial, o uso de mão de obra qualificada para alguns tipos de processos dentro da propriedade, seja de gestão, seja de mecanização de áreas, seja de tratos culturais. A gestão propriamente dita dessas propriedades, então quanto ela ganha, quanto ela gasta, aonde está sendo investido esse dinheiro, qual é o tempo de retorno desse capital dentro da propriedade. Então esses aqui são os quesitos que juntos eles formam o principal fator de desigualdade nessas propriedades, o que impacta diretamente na obtenção de crédito, porque juntando esses índices aqui a gente não consegue ter uma finalidade coerente para aquele dinheiro que está sendo investido, um prazo de retorno para aquele agente financiador que está disponibilizando aquele capital para o produtor. Na segunda questão, eu dei uma definição sobre extensão rural, sobre o que ela trata, para vocês avaliarem se estava certo ou errado. Então, a extensão rural trata da difusão e propagação do conhecimento por meios e métodos extraescolares, a exemplo de alguns métodos aí que são utilizados, como conferência, encontros, reuniões, palestras, oficinas, cursos, seminários, no contato direto com esses produtores em seus lares e comunidades. Então, esse conhecimento, neste caso, é resultado obtido pelo estudo e pesquisa. Então, a extensão é um processo educativo informal de caráter continuado. Ele não para. E essa afirmativa está certa. A terceira questão, a gente falou sobre a distinção dessas propriedades por meio da rentabilidade ou da renda líquida que tem ali dentro da propriedade. Então, o Censo Agropecuário que colhe dados para fins de tipificação e padronização em relação a essas propriedades que são atendidas pelos sistemas de extensão rural, principalmente de órgãos federais e assistência técnica também, dividem essas propriedades de acordo com algumas características. Então, a principal divisão que a gente tem, isso aí eu coloquei aqui na aula, no censo de 2006 até 2010, que é feito o censo, depois novamente uma outra leva, só um exemplo para vocês saberem. Então, as propriedades são divididas em classes, entre a classe A e B, C, D e E, com rentabilidade inferior a esses índices aqui. Então, desde esse último censo, adotou-se essa distinção para as propriedades, principalmente para a caracterização de programas de extensão rural. E a gente começou a falar um pouco sobre assistência técnica, onde ela começou, por que ela foi feita. Então aqui eu coloquei que admite-se que o serviço de assistência técnica
e Extensão Rural tenha sido criado no Brasil por meio de um convênio entre a Associação Internacional Americana e o governo de Minas Gerais, buscando padronizar os processos e evolução homogênea dos indicadores produtivos. Então, estava buscando-se uma produção em cadeia, com processos que visavam gerenciamento e buscavam produtividade, para equilibrar e manter iguais esses produtores, o nível tecnológico desses produtores, buscando todos eles chegarem nos mesmos índices produtivos. Então, a data de assinatura desse marco, de acordo com alguns estudos, foi feita em 6 de dezembro de 1948, com a assinatura desse convênio entre essa Associação Internacional Americana e o governo do estado de Minas Gerais. Depois da assinatura desse termo, a fase de extensão rural dentro do país, ela teve algumas mudanças e foi focada em alguns quesitos produtivos, outros mais assistencialistas. Então houve uma evolução na parte de extensão rural dentro do país. Aí a quinta questão trata sobre isso. Em uma fase de desenvolvimento da extensão rural, teve uma mudança de pensamento atribuído ao encerramento do subsídio governamental para fomento das atividades restritas e em massa, e passou-se a ter uma evolução no método utilizado para a extensão, levando em consideração princípios participativos e aspectos culturais. Esse período ficou conhecido como humanismo crítico. Então, depois da fase de difusionismo produtivista, onde era focado apenas no quesito produtivo, sem se importar com o lado social e ambiental dessas áreas produtivas, passou-se a entender a extensão rural. Como acabou o crédito governamental para subsidiar essas atividades no meio rural, deu uma reduzida nesse crédito, não é que acabou, deu uma reduzida nesse crédito rural por parte do governo, e passou-se a pensar numa produção em cadeia, onde os elos eram interligados, né? A indústria ela é ligada com a extensão rural, com a pesquisa, com o produtor rural, e esse período ficou conhecido como humanismo crítico. Daí baseou-se os 3 pilares estruturais da interação dessa cadeia da extensão rural. Entendendo esse serviço de extensão rural a partir do humanismo crítico, ficou entendido que era oriundo de um processo, de uma ligação entre o produtor, a extensão e a pesquisa para alavancar e resolver índices insatisfatórios dentro da propriedade. Então, a baixa produtividade levou-se esse quesito para a pesquisa. Então, houve melhoramento genético, questões de fertilidade do solo, questão de criação, lançamento de novas variedades. Então, quando o produtor tem uma demanda, a extensão rural leva essa demanda até a pesquisa, e quando o pacote tecnológico está pronto, essa pesquisa volta para o produtor por meio da extensão rural. Então, ela é aplicada dentro da propriedade através da extensão rural. Então, é um triângulo conceitual que vai sempre existir. Na 7ª questão, tratamos de conceitos ou definições. A extensão rural e a assistência técnica são iguais e com caráter educativo, visando resolver problemas específicos, pontuais, sem ter a necessidade de capacitar o produtor a longo prazo, pois deve ter um caráter contínuo e ativo. Isso é uma afirmação incorreta, porque a extensão rural ela tem um caráter participativo, evolutivo e contínuo, né? Já a assistência técnica propriamente dita, ela tem esse caráter de resolver problemas específicos e pontuais. Então, a extensão rural e a assistência técnica diferem-se entre si por esses quesitos. A extensão rural busca evoluir o produtor a um nível que ele não precise estar acionando a assistência técnica em todos os momentos dentro da propriedade. Já a assistência técnica é solicitada para resolver um problema pontual através da visualização de algum indicador que esteja negativo. Na questão 8, falamos sobre os métodos de extensão rural e comunicação dentro desse meio. Como é que a comunicação, seja de uma novidade no mercado, seja de uma nova semente, seja de uma nova tecnologia que está sendo implantada, chega ao produtor rural pelo meio da extensão rural.
Então o extensionista recebe essa comunicação, transforma ela numa linguagem mais prática e aplica junto ao produtor. E esse processo ele tem uma cadeia de aplicação, né? Até esse conhecimento chegar lá. Então, quais são os elos aqui que fazem parte dessa cadeia e qual é aquele que não corresponde a essa cadeia desse processo? O conhecimento, então, a extensão rural tem o conhecimento, ou o produtor conhece, descobre essa inovação, é transformada, é interpretada essa informação que chega, há um julgamento em relação a essa informação, se realmente ela é aplicável àquela realidade do produtor, né? Então vamos supor que tenha sido lançada uma nova variedade de maracujá no mercado. O produtor conhece essa nova variedade, ou extensionista, por meio do Globo Rural. É um programa que atinge massas, né? É um meio de comunicação massal. Ele interpreta se aquele produto é realmente aplicável dentro da nossa realidade aqui em Roraima. Ele respeita as condições, se adapta, na verdade, às condições edafoclimáticas aqui da nossa área, tem potencial de mercado para isso, então ele vai julgar essa informação. Vai partir para a parte de avaliação, então ele leva isso para campo para avaliar se isso realmente tem esse mesmo desenvolvimento aqui. Então, se essa variedade se adapta bem, se ela produz bons frutos. A partir disso, com o levantamento dessas informações, a gente valida essa informação. Então, ok, ela foi extremamente produtiva, produziu até mais do comum que a gente já produz aqui dentro do estado, tem uma boa aceitação no mercado, tem uma boa aceitação por parte da indústria de beneficiamento. Se esses dados forem validados, eles são adotados e passam a ter um uso contínuo. Se nessa parte de avaliação e validação o produto não for bem sucedido, volta-se para o início do processo. Então vai em busca de outras variedades, outras espécies que podem ser adaptadas para cá e que consigam resolver algum tipo de problema que o produtor esteja tendo. Isso foi só um exemplo do maracujá, mas pode ser aplicado na parte de mecanização, de ferramentas de gestão, né, de mapeamento. Então são vários quesitos. Então a informação para chegar no produtor por meio da extensão rural, essa comunicação com ele, segue esses processos mesmo de maneira inconsciente. Essa parte de gestão de dados, ela entra na parte administrativa da propriedade. Ela já não faz parte do processo de comunicação. Então essa daqui seria a alternativa que não corresponde a um processo da cadeia de comunicação por meio da extensão rural. Na alternativa 9, nós falamos que para a escolha da metodologia que será utilizada na extensão rural e no processo de comunicação com esses produtores, deve ter em mente que existem algumas definições a serem seguidas e essa metodologia deve ter como diretriz esse quesito na alternativa A. Então essa metodologia para ação de assistência técnica e extensão rural por parte pública deve ter um caráter educativo, com ênfase na pedagogia, no ensino, na transferência de conhecimento por meio da prática, promovendo a geração e apropriação coletiva de conhecimentos. Então, esse método de extensão rural e comunicação ele tem que atingir o maior público possível dentro daquela cadeia produtiva com uma linguagem acessível a todos e que eles consigam se apropriar dessa ideia a ponto de aplicarem ela no meio em que eles estão se desenvolvendo e melhorar esse processo através da prática. Então o embasamento vem do Ministério da Agricultura e tem que seguir essa metodologia ou essa fonte de informações que está aqui. Na questão 10, nós falamos sobre o perfil do profissional da assistência técnica, seja ele público ou privado. Hoje o mercado de trabalho ele requer um perfil de profissional diferente da época lá de 1948, que trabalhava na extensão rural. Então hoje já se evoluiu muito para esse caráter. E o extensionista tem um lado mais pedagógico do que prático propriamente dito. Então ele transfere o conhecimento dele e tem que ter uma capacidade de transformação e síntese da informação que ele tem. Então ele vai ter que ser capaz de
buscar dentro da pesquisa uma linguagem técnica, científica e transformar isso em algo prático, aplicável e assimilável pelo produtor rural, que muitas vezes não tem nenhum conhecimento de leitura. Então essa mudança, esse destoamento que vocês vão enxergar em campo, essa diferença de graus de escolaridade, de graus de aplicação de práticas e técnicas, vocês têm que ter um perfil multifacetado para isso. Então, qual dessas alternativas não corresponde a um perfil de extensionista hoje em dia? Uma postura impositiva não é muito bem-vinda dentro da parte de extensão rural, porque muitas vezes o produtor tem um maior conhecimento de campo e causa do que vocês que estão na parte técnico-científica. Ele está conseguindo visualizar dentro do dia a dia dele que aquilo ali dá certo ou dá errado. Então, se você chegar de uma maneira impositiva e tentar transformar o que ele está fazendo lá, mudar o jeito dele fazer, sem ter embasamento para aquilo, você vai ter um bloqueio por parte deles na aceitação do conhecimento que vocês estão tentando repassar. Então, a capacidade de liderança é interessante, principalmente quando a gente lida com grupos de produtores, associação, cooperativas, na parte de extensão rural, é positiva. Uma visão holística e sistêmica, enxergar a cadeia produtiva como um todo. Então, se eu tenho produtores que plantam açaí, por exemplo, eu tenho outros que fazem a despolpa e outros que comercializam na feira. Então, isso é uma cadeia produtiva. Eu tenho que enxergar todos os lados e tentar beneficiar o maior número de pessoas possíveis para que essa cadeia produtiva continue funcionando. Eu tenho que ter uma capacidade de síntese e tenho que ser analista ao mesmo tempo. Eu tenho que conseguir simplificar informações e analisar para ver se ela vai beneficiar o todo. Eu tenho que ser articulador e conciliador quando eu lido em cadeia, né? Quando eu viso essa cadeia sistêmica produzindo. Então eu tenho que buscar resolver problemas dentro dessa cadeia produtiva para manter esse elo ativo e funcionando e forte, porque com o passar do tempo ele vai se autossustentar. E eu tenho que ter um conhecimento técnico para fazer isso. Então eu não tenho como convencer um vendedor lá na frente que ele precisa pagar um pouco melhor no valor do quilo de um produto, se eu não tenho conhecimento técnico para falar que aquele produto dele, que aquele produto que ele está comprando, ele tem um valor nutricional, um benefício a longo prazo muito maior. Então eu tenho que ter esse conhecimento técnico para eu conseguir ser articulador e conciliador, para eu ter capacidade de síntese e ser analista ao mesmo tempo e conseguir observar a cadeia produtiva numa visão sistêmica, né? Enxergando todos os elos dessa cadeia e ter uma capacidade de liderança para isso. Apenas esse quesito aqui não corresponde ao perfil de um extensionista hoje em dia, né? De maneira impositiva, autoritária, a gente não vai conseguir transformar a informação para uma maneira acessível e que ela tenha uma aceitação por parte dos produtores. Então fica aqui a resposta das perguntas da prova. A prova tem 10 questões, cada uma vale meio ponto. Se vocês tiverem alguma dúvida ou ficar alguma alternativa na prova de vocês incorreta, me avisem, me mande a alternativa que está incorreta, que eu faço a correção e a alteração da nota no sistema sem nenhum problema. Ok? Até mais.